Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe vocês grandiosamente. Eu sou o pastor Vanderlei Oliveira e mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma mensagem poderosa para o seu coração. Queridos, se você chegou ao nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Também não deixe de avaliar a nossa mensagem, querido. Isso é muito importante para nós. Querido, também quero que vocês nos ajudem na divulgação, compartilhando essa mensagem com muitas pessoas. Vamos chegar a alcançar muitas vidas através dos compartilhamentos de vocês, queridos. A mensagem de hoje nós vamos caminhar sobre o livro de Atos, capítulo de número 16, e nós vamos lá no versículo 16 também. E sobre esses versículos aí a gente vai caminhar e entender o que Deus tem para nós nesta manhã. Essa passagem ela conta um acontecimento muito intrigante, também muito poderoso para nosso entendimento. Paulo e Silas, eles tinham saído do seu lugar, eles estavam numa cidade, eles tinham saído da sua casa onde estavam hospedados e eles iam em direção ao lugar de oração, o lugar que eles marcaram para se encontrar com os irmãos para orarem e buscar a presença de Deus. E por muitos dias, queridos, ao passar pela cidade, uma certa moça, escrava de um espírito de adivinhação, o acompanhava dizendo: esses são homens do Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo, e eles vieram ensinar o caminho da salvação. Isso aconteceu por muitos dias. Alguns dias eles passavam por ali, e esse espírito de adivinhação que estava sobre o corpo dessa moça sempre começava a andar atrás deles e falar o que eles tinham vindo fazer. Claro que ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Paulo e Silas tinham chegado a essa cidade para trazer o evangelho àquelas pessoas. Paulo e Silas tinham chegado àquela cidade para falar de Jesus, da salvação em Cristo Jesus. E esse espírito, o que ele estava tentando fazer, querido? Ele estava tentando fazer o que ele sempre faz, que é criar um atrapalho, algo para impedir que o evangelho do Senhor seja disseminado, pregado, falado, ensinado. Então esse é um dos trabalhos do nosso inimigo. Impedir que a palavra de Deus chegue ao coração das pessoas, porque a palavra diz que quem conhece a verdade, e a verdade ela vos liberta, a verdade liberta as pessoas. Quem chega ao pleno conhecimento da verdade, ele vai se libertar de tudo aquilo que ele tem feito de errado, tudo aquilo que ele tem trazido sobre a sua vida, toda a sua vida de pecado, sua vida de erro, seus caminhos errados por onde tem seguido. Então o inimigo ele não quer que isso aconteça, por isso esse espírito ele estava tentando fazer isso, criar ali um certo tumulto, algo que impedisse depois a pregação da palavra, que trouxesse ali um certo constrangimento, uma certa incredulidade naquelas pessoas. E quando Paulo e Silas fossem falar de Jesus, eles não iam aceitar, porque aquele espírito já tinha feito um trabalho antes. Mas como Paulo discerniu o problema, simplesmente ele deu uma ordem para que aquele espírito saísse do corpo daquela moça e deixasse aquela moça em paz, e isso ocasionou, querido, um problema maior ainda, porque daí os donos daquela moça, que ela era escrava de algumas pessoas e ela gerava dinheiro adivinhando a vida e o futuro de alguém com uma grande mentira, uma enganação, eles simplesmente não gostaram do que tinha acontecido, pegaram Paulo, levaram até o centro da cidade, na praça da cidade, começaram a criar um grande tumulto e os juízes mandaram açoitar Paulo e Silas, tiraram a roupa deles e lançaram na prisão. Querido, essa palavra fala muito forte conosco, porque muitas vezes, querido, nós queremos fazer o certo, muitas vezes nós queremos fazer aquilo que é certo e isso traz consequência. Porque claro que não podemos deixar que as coisas certas não sejam feitas, só porque nós temos medo das consequências que podem sobrevir sobre nós. Paulo não teve medo do que poderia vir, simplesmente ele ordenou que aquele espírito largasse, deixasse aquela moça e parasse de atrapalhar o que ele estava tentando fazer. Muitas pessoas, muitos problemas, muitas distrações, muitas vezes impede o nosso trabalhar para Deus, o nosso trabalhar para as coisas de Deus. Por isso que nós temos que discernir o que está acontecendo ao nosso redor. Por isso nós temos que aprender, querido, a entender qual é a ação espiritual ou qual é a ação maligna que está se levantando para atrapalhar a nossa caminhada. Paulo e Silas, naquele momento, eles entenderam, e por isso Paulo repreendeu o espírito maligno, fazendo com que ele parasse de atrapalhar o que eles iam fazer. Queridos, Muitas vezes nós se levantamos com uma grande campanha ou tentamos fazer algo grandioso para Deus
simplesmente vai levantar potestade, vai levantar espíritos malignos, pessoas usadas por espírito para atrapalhar o trabalho da obra de Deus. O que nós temos que estar esperto, o que nós temos que entender é que nós devemos discernir o espírito que está agindo naquele momento. Me recordo de uma certa vez, nós tínhamos ido fazer uma viagem, nós estávamos de férias, nós íamos descansar, e chegando no lugar onde nós estávamos, por um problema simples, um problema mínimo, surgiu um conflito, uma conversa, um bochicho ali, e acabou se tornando uma grande encrenca, uma grande briga ali, queridos, que no momento que eu fiz, eu continuei orando e pedindo a Deus o que estava acontecendo, e tive o discernimento da ação maligna que estava agindo naquele momento. Chamei algumas pessoas que estavam lá, que também tinha um preparo, que tinha um discernimento, e falei para eles: vamos orar e repreender o espírito que está agindo, que está trazendo toda essa consequência, está causando todo esse problema. E a gente orou, repreendeu, e isso cessou. O que eu quero ensinar a vocês, mostrar a vocês, que muitas vezes, querido, tudo que está acontecendo no seu redor, na sua família, há uma interferência espiritual por trás. Talvez você não consiga entender, e do nada, dentro da sua casa, acontece um bochicho, com uma conversinha ali, que um não gosta, outro não gosta, e acaba até trazendo ali uma consequência muito grande. O que eu quero dizer para você é que você tem que ter o discernimento, querido. Porque o inimigo, ele vai agir em pequenas coisas, pequenos detalhes, que vai trazer uma consequência gigante. Depois, para reparar, não é fácil. Mas Satanás, geralmente, ele trabalha de um jeito que ele traz no meio das pessoas uma consequência, e ele simplesmente sai e as coisas acontecem. Ouvi uma história que é muito interessante e eu quero compartilhar com você. Diz essa historinha que tinha um cavalo preso, e Satanás viu aquele cavalo preso, ele foi lá e soltou aquele cavalo. Aquele cavalo saiu correndo e entrou na fazenda de um homem. Aquele homem foi lá, e o que ele fez? Pegou a sua arma, foi lá e matou o cavalo. Quando isso aconteceu, o dono do cavalo, descobrindo que o seu cavalo tinha sido morto, ele pega a sua arma, vai até a fazenda desse homem e mata o fazendeiro, porque o fazendeiro tinha matado o seu cavalo. Acontecendo mais para frente, a esposa descobre que o seu esposo tinha sido morto pelo dono daquele cavalo. Ela pega a sua arma, vai até a cidade e mata o senhor que tinha matado o fazendeiro. O filho desse homem descobre que aquela mulher matou o seu pai. Ele pega a sua arma, vai até a fazenda e mata aquela mulher. Os aldeões ali em volta descobrem que aquele rapaz tinha matado aquela fazendeira. Eles pegam e matam o rapaz, linchando. Alguém chega para Satanás e faz uma pergunta para ele: por que você fez tudo isso acontecer? Ele simplesmente disse: não fiz nada, eu apenas soltei o cavalo. O que essa historinha nós podemos entender, querido? Muitas vezes Satanás só acende o fogo e deixa que queime. Então nós temos que discernir, querido, o ambiente espiritual que está agindo. Quando nós prestamos atenção, quando nós estamos reunidos em família ou qualquer outro tipo de agrupamento pessoal onde tem muitas pessoas, muitas vezes tem pessoas alteradas por tomar bebida alcoólica ou coisa assim, querido, e muitas vezes o inimigo usa esse tipo de distração para acender uma pequena faísca de fogo, para acarrentar ali uma grande encrenca. O que nós temos que discernir, querido, é quem está agindo ao redor. Pode ver que Paulo, ele não falou para a moça, ele falou para o espírito que estava agindo nela. Ele falou com o espírito. E quando nós entendemos que quem está agindo naquele momento, onde surgiu um conflito, onde as pessoas começaram a se alterar, e nós possamos entender o que está acontecendo ali, querido, nós temos que repreender o espírito que está agindo. Não podemos repreender as pessoas. Porque no momento que nós repreendemos o espírito, todo o ânimo, todo o problema se acalma. E as pessoas se acalmando, tudo aquilo também se acaba. Então o que nós devemos entender hoje, querido, com essa passagem, com todas essas historinhas que eu contei para vocês, é que a maioria das vezes
Satanás só aperta o gatilho e deixa que as coisas se explodam. Eu ouvi uma vez um pastor contando uma história muito interessante e ele disse assim que Satanás parece que tem um controle da vida das pessoas e em muitos momentos ele só aperta o botão e aquilo tudo começa a virar de ponta cabeça. Então que nós, querido, hoje podemos aprender com isso e discernir que alguns problemas, algumas ocasiões, algumas circunstâncias, não falamos com as pessoas, mas repreendemos quem está agindo nos bastidores, que é o próprio inimigo que está fazendo. Por causa de tudo isso, querido, Paulo e Silas foram lançados numa prisão. Açoitado por tudo o que tinha acontecido, querido, eles foram lançados na prisão, foram lançados numa prisão máxima, onde eles não poderiam ser tirados, foram presos aos seus pés, ao tronco. Por quê? Porque todas as pessoas que estavam em volta entenderam que eles eram a causa de todo aquele problema. Mas muitas das vezes, querida, é isso que o mundo entende. Muitas vezes eles acham que é nós que somos os problemas, porque nós queremos fazer o certo, fazer o que é correto. E isso muitas vezes traz consequências gigantescas. Traz consequência para a nossa vida que pode ser um grande atrapalho para nós. Mas isso não pode ser impedido, isso não pode impedir nós de fazermos o certo, o que é correto, o que é digno, o que é justo. O que eu quero que vocês entendam, que Deus vai te socorrer de qualquer maneira. Talvez você tenha que passar pela consequência, mas Deus vai te socorrer. Talvez aconteceu algo na sua família e através dessa palavra você conseguiu entender o que aconteceu e por causa disso trouxe consequência contra a tua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Quero te ajudar em oração, clamar pela sua vida, para que Deus possa te socorrer no meio de toda essa turbulência. Então curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Pai poderoso, glorioso e santo, Pai, nós te damos graça, Senhor, nós te louvamos e glorificamos o teu nome. Pai, eu quero orar por cada vida, Senhor, que vai estar ouvindo essa mensagem, cada vida que está orando comigo neste momento. Pai, pessoas que passou por essa grande tribulação, talvez as consequências de um problema que aconteceu, Senhor, até hoje ainda, Senhor, traz para eles grandes dores, grandes problemas. Pai, eu quero te pedir, Pai, coloca as suas mãos, abençoa, Senhor, restaura essa vida, Senhor, e se todas as consequências que foi, Senhor, se levantou contra eles por causa de algum problema, Senhor, eu quero que o Senhor coloque as suas mãos, Pai, e retire tudo em nome de Jesus. Mas também quero pedir, Pai, que todo espírito maligno, toda hóstia maligna, Senhor, que tem se levantado contra as famílias, que tem, Senhor, se levantado muitas das vezes para trazer grandes confusões no meio dos familiares, Pai, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu falo a todo espírito, toda entidade, todo espírito das trevas que tem se levantado para trazer grandes encrencas, grande problema nas famílias, Senhor, em nome de Jesus eu repreendo e dou ordem para que saiam das famílias, para que deixem as famílias, que saia do caminho de cada pessoa, em nome de Jesus. Querido, se você chegou até aqui, esteve conosco nessa mensagem, ouviu a mensagem, orou com a gente, queridos, eu quero te pedir algo muito grande. Ajude a compartilhar essa mensagem. Talvez você conheça pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então, querido, compartilhe, ajude a divulgar essa mensagem em nome do Senhor Jesus. E quero contar com você na nossa próxima mensagem, que será postada aqui amanhã, às 6:30 da manhã. Eu conto com você e que Deus te abençoe.